Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste dia glorioso, quero trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fica até o final desse vídeo e hoje estaremos falando sobre chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Mas antes de ler os versículos que está lá em Êxodo capítulo 3, deixa aí a sua inscrição neste canal, se você não for inscrito. Ative o sino para que você acompanhe todas as novidades postadas e não esqueça de deixar aí o seu like. Vamos então para a palavra, Êxodo 3, versículo 7 e 8, que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Até aqui. Queridos, nós temos aqui, dentro do capítulo 3 e demais outros versículos, uma mensagem gloriosa. Uma mensagem, na verdade, que fala sobre o chamado de Moisés para fazer uma grande obra. Moisés, na verdade, tem uma história belíssima. Um homem que foi perseguido desde a época que Faraó estava tentando matar todos os bebês dos hebreus para que eles não viessem a multiplicar muito, porque Faraó temia no seu coração de que os hebreus se crescessem de maneira absurda e viesse a tomar o seu reino. Por isso, ele quis matar todos os bebês daquela época. E Joquebede, mãe de Moisés, justamente estava preocupada com que o seu filho viesse a morrer. Então, antes que isso acontecesse, ela pegou seu filhinho, botou num cesto no rio Nilo e deixou que Deus o conduzisse. E Deus realmente estava conduzindo, porque foi justamente nas mãos da filha de Faraó, no palácio do rei, onde ele foi parar. A filha de Faraó realmente achou no rio, levou para sua casa, criou, cuidou. Ele cresceu realmente como um grande príncipe. Educado ali naquele palácio, teve muitos conhecimentos, grandes conhecimentos ali na língua egípcia, o conhecimento egípcio, e se tornou um grande príncipe. E na verdade, chegou um certo tempo em que Moisés viu um dos homens ali de Faraó batendo, espancando, quase matando um hebreu. E ele não se sentiu bem com aquilo, porque mesmo ele tendo sido criado dentro do palácio de Faraó, tendo praticamente sido um egípcio, mas o sangue dele era hebreu. O DNA dele era hebreu. Então ele realmente foi lá e tirou a vida daquele egípcio que estava maltratando o seu irmão hebreu. Não posso dizer que ele fez a coisa certa tirando a vida de alguém, mas ele não se sentiu bem com isso. E após isso, diz a Bíblia que ele fugiu realmente para o deserto. Ele fugiu para o deserto. Passou no deserto durante 40 anos. Passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E ele fugiu. Fugiu ali realmente para Mídian. E foi justamente ali em Mídian, no monte de Deus chamado Monte Horebe, onde Deus realmente o escolheu. Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente, como um anjo em um lugar realmente extraordinário. E quando ele estava realmente pastoreando essas ovelhas, e quando ele olha para trás e vê aquelas chamas lindas que não se consumia aquele vegetal, aquela árvore, ele fica abismado, fica feliz com aquilo. E Deus realmente percebe que ele aproxima dele e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. O próprio Cristo aparece para ele como mensageiro de Deus ali. Como um mensageiro. Era um anjo, mas era o próprio Cristo dizendo: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E ali começa o chamado de Moisés
dizendo para que ele realmente fosse até Faraó libertar aquele povo. E Moisés agora começa a apresentar desculpas, dizendo que ele era pesado de língua, não sabia falar, começou a inventar desculpas dizendo que as pessoas não iriam ouvi-lo. E se as pessoas dissessem quem era eles, e ó, diga realmente que você está indo sobre o mandado de Deus. E se eles disserem quem é o seu Deus, Deus diz para ele, ó, diga para eles que eu sou o que sou. Deus sempre é o que ele é, porque ele é o verdadeiro Deus. Deus tinha muitos nomes bíblicos no judaísmo, no cristianismo, como Yahvé, Elohim, o próprio Deus. Enfim, Deus é Deus, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Mas Moisés estava resistente e relutante, dizendo que não teria como ele ir, porque ele não sabia comunicar com aquelas pessoas. Primeiro porque ele foi criado no Egito, já tinha a própria língua deles, porque o Egito tinha sua própria escrita, sua própria língua, e era necessário que ele se adaptasse à língua hebreu. Mas Deus para ele, não se preocupe, teu irmão Arão vai contigo. Deus tinha todos os meios para que ele pudesse realmente resgatar aquele povo que estava ali muitos e muitos anos sofrendo naquele Egito. Mas Deus sempre tem um plano para a vida do seu povo. Aqui, como nós vimos no texto, o pessoal estava sofrendo tanto e eles clamaram a Deus para que Deus viesse dar uma saída, uma oportunidade. E Deus se lembrou deles. Porque Deus realmente tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó de que o seu povo, a descendência de Abraão, seria muito grande. E ele realmente tiraria o povo do sofrimento e levaria para uma terra que manava leite e mel. E essa terra se chamava Canaã. E Deus usou justamente Moisés para cumprir essa grande missão. Mesmo ele inventando desculpas. Isso nos ensina, queridos, de que Deus tem também um chamado para mim e para a sua vida. E muitas vezes nós apresentamos desculpas diante de Deus. Senhor, eu não sei fazer a sua obra. Eu não sei louvar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Deus deu uma missão para que a gente fosse para o mundo pregar o evangelho dele. Ele não escolheu realmente só uma pessoa, ele diz, ide por todo mundo. Portanto, quem vai falar a sua boca quando você encontrar alguém que está talvez necessitando de uma palavra de conforto, de libertação, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós realmente não temos capacidade alguma. Moisés se sentiu humilde naquela hora, e realmente não era capaz, mas Deus era com ele. Quero dizer para você que você também talvez não se sinta capaz de continuar fazendo a obra do Senhor, mas Deus é contigo. Não importa se vêm as dificuldades, as barreiras, porque é certo que elas virão, mas Deus é contigo. Abre o teu coração, abre a tua boca e Deus te encherá de palavras de conhecimento, porque existem muitas e muitas pessoas que estão à beira do abismo, sofrendo, distante, longe de Deus, e Deus quer usar a sua boca como profeta de Deus, assim como ele fez com Moisés. Moisés se tornou um grande profeta, um grande líder de Deus, um grande legislador. Deus quer usar você nessa terra. Você é um instrumento dele. Deus quer nos usar nessa terra, porque somos instrumento dele. Portanto, não temas, porque assim como muitas pessoas estão clamando a Deus por socorro, assim como fez o povo do Egito, Deus quer ouvir também as suas orações. Deus quer nos usar como instrumento nas mãos dele. E o importante disso é que Deus nos ouve. Não importa o problema que nós estamos passando, que alguém esteja passando, mas se clamarmos a ele diz que ouve, ele desce para resolver os nossos problemas, porque ele é Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Você sabe do que eu estou falando. Talvez você já tenha realmente uma causa resolvida nas mãos de Deus. E Deus resolveu porque você clamou a ele. Ele é o seu Pai, ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer te usar e quer abençoar a sua vida para que você também abençoe a outros. É uma mensagem linda. Talvez eu poderia passar muito mais tempo aqui, mas o que foi lido e falado aqui é o suficiente para que você possa compreender que você tem um chamado de Deus e que você pode ser usado por Deus. Deus usa quem quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer, porque ele é o Senhor. Ele é o sou o que sou. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo.